Boa noite. Boa noite. Que maravilha, né? Estarmos aqui mais uma noite abençoada. E a todos que estão aqui, dos dois lados da vida, gratidão pela força de vontade, determinação que está em cada um de nós. Então, do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, primeiro recadinho da noite para todos nós. Modificando-se o ritmo da mente, surge a cura. A doença se estabelece porque é aceita na mente. O ritmo da mente a absorve. A pessoa sente-se doente. Mudando-se o enfoque mental, a doença não permanece. Como uma sombra da mente enferma, ela varia conforme o grau de aceitação que tem. Em qualquer situação, repita. Use a mente bem fortemente. São. Tudo em mim funciona perfeitamente. Tenho plena saúde. Sinto-me verdadeiro filho de Deus. Isso, com certeza, altera o ritmo da mente. Siga pensando neste sentido. Sentir-se plenamente são é um atestado de confiança no poder de Deus. São verbalizações, né, de palavras fortes, verdadeiras e positivas, que eu acho que muita gente já faz isso. E quem não faz, passe a fazer. É muito importante que a mente ela absorve mesmo. Você acordou, tudo em mim funciona perfeitamente, né? Eu vibro na saúde. E aí você vai e fala as coisas que mais você tem necessidade de ouvir. O ouvido físico e o ouvido espiritual. Então Deus vem mostrar mais uma vez a nossa força, né? O que a gente fala para nós mesmos. Isso cresce em nós. Então nós temos uma força muito grande. Então vamos usá-la. E nessa noite de hoje, vamos fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração e agradecer pela força de vontade que nos moveu a vir mais uma vez aqui nessa casa abençoada, receber esse banho de luz, através de tudo que acontecerá aqui, os ensinamentos, o passe, o carinho de todos, a alegria que nos moveu até aqui. É uma noite de bênçãos e que a gente continue preparado para estar aqui, pleno em nós mesmos. E o nosso amigo Mateus, hoje convidado dessa noite, vai nos mostrar esse estudo de hoje. Deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E aproveitemos essa lição tão bonita que a gente vai receber nessa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu autorizo o uso da imagem do som, tá? Vamos lá. O nosso tema da noite hoje é deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E esse tema ele se encontra contido lá no capítulo Estranha Moral, no Evangelho segundo o Espiritismo, e é só o meu capítulo preferido do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sei que o certo seria a gente ter preferência a toda a obra básica, mas assim, não dá para fugir, né? Nós não somos espíritos ainda perfeitos, temos uns ou outros temas que nós gostamos. Porém, eu observo muito que o capítulo Estranha Moral não é um capítulo de preferência da maioria das pessoas. Devo ressaltar isso. Então eu espero tornar o mais interessante possível, o mais leve possível, para que a gente consiga compreender o tema. E assim, até para a gente começar fazendo uma introdução com relação a esse capítulo e até chegar a combinar nesse tema, é importante a gente entender que Kardec ele faz um esforço muito grande, principalmente no capítulo Estranha Moral, para nos localizar dentro do Evangelho de Jesus, enquanto seres que necessitam de uma mudança interior no sentido de uma evolução moral.
Então, o tempo inteiro, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós observamos o nosso irmão Kardec buscando nos localizar nesse roteiro. O próprio encadeamento do Evangelho segundo o Espiritismo nos leva a um processo de redenção individual e coletiva que nós estamos aqui fazendo. Afinal de contas, numa segunda-feira à noite, nós poderíamos estar realizando qualquer outra tarefa de nossa vida, mas nós preferimos estar aqui estudando juntos. Isso é muito importante, muito especial. E no capítulo Estranha Moral, o que ele deseja trazer para a gente é, olha, existem algumas passagens do Evangelho, e o Evangelho, gente, significa boa nova. Assim, se a gente fosse fazer uma tradução livre, do Evangelho seria uma boa notícia, uma boa nova. E aí o Kardec põe assim, olha, existem algumas passagens que aparentemente são contraditórias. Soam, em primeiro momento, de uma forma estranha, como se tivesse um ruído na mensagem. Mas vamos aqui dar uma analisada juntos para ver se realmente tem um ruído na mensagem ou se somos nós que não estamos compreendendo. Então, o exercício que Kardec nos propõe é, olha, eu te apresento essa passagem aqui, dentre elas aquela de não vir trazer a paz, vir trazer a divisão, desejo que o fogo se acenda. Parece que são palavras fortes, duras, mas Kardec vai aos poucos, principalmente nos primeiros itens desse capítulo, mostrando para a gente o seguinte, olha, não dá para interpretar as palavras de Jesus ao pé da letra. E isso é algo que é de fundamental importância, principalmente numa sociedade como a nossa. Eu digo uma sociedade como a nossa porque nós não possuímos um grau intelectual em sentido geral, coletivo, tão robusto quanto outras sociedades no mundo. E esse elemento intelectual, vamos assim dizer, de conhecimento, faz uma brutal diferença para a compreensão. É bem verdade que isso não era um problema só nosso. Os próprios judeus encaravam o Antigo Testamento, o Torá, que é a Bíblia deles, ao pé da letra, e quando Jesus falava, eles também interpretavam ao pé da letra. Por isso que Jesus foi chamado de blasfemador, entre outras coisas. Mas é um equívoco muito grande a gente fazer uma leitura ao pé da letra, porque todo o sentido espiritual se encontraria perdido se a gente fosse levar ao pé da letra. Por exemplo, vamos tentar compreender essa frase: deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Se a pessoa está morta, vamos lá, vamos esquecer o nosso conhecimento prévio de doutrina espírita, de que morte não existe. Só por um instante vamos deixar isso de lado. Vamos conceber uma pessoa morta, na acepção vulgar, cotidiana. Não tem ação, não tem movimento, a pessoa morreu. Como é que um morto vai cuidar de enterrar um outro morto? Eu até poderia não encarar Jesus aí como um blasfemador, mas dava para encarar lá na Torá, com essa frase, pelo cuidado que eles têm lá com os mortos, mas eu, no mínimo, encararia essa frase de Jesus como uma verdadeira loucura. A pessoa não pode ter uma sanidade mental e dizer que o morto tem de cuidar de enterrar um outro morto. Não dá para a gente interpretar ao pé da letra. Senão, se a gente ficar nessa superfície, muito provavelmente o que é essencial para a nossa retenção no nosso processo evolutivo vai se perder. Eu até me recordo que Paulo ele tem um cuidado muito grande de destrinchar essa questão na carta aos Romanos, de compreender que o que basta é o essencial. Essas questões acessórias que a gente observa, igual a nossa vida aqui material, existem algumas questões que são ultra acessórias, que a gente dá muito mais valor do que aquilo que é importante. Vamos lá, não existem pessoas que trocam o convívio familiar para se dedicar mais e mais horas ao trabalho para ter um retorno financeiro? Eu até lembro que uma vez eu vi internet tem de tudo, né? Mas eu vi um comentário censurando uma palestra em que Divaldo, um trecho de uma palestra de Divaldo, falava assim: ame o trabalho, cuide do seu trabalho, mas dentro daquelas horas. Divaldo falava isso. E as pessoas, nossa, que absurdo, tem que produzir e tal.
Não vejo absurdo. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Ó, tem a hora do trabalho e tem a hora do trabalho. Mas tem a hora da gente alimentar o nosso espírito, tem a hora da gente dar atenção à nossa família, tem a hora da gente fazer o nosso lazer. Isso é importante para a nossa saúde. Isso é importante para a nossa saúde. Porque, e aí, se a gente for inverter a ordem, a gente vai observar quem são os verdadeiros loucos. É uma verdadeira loucura eu enterrar minha vida em elementos totalmente materiais, sendo que daqui a bem pouquíssimo tempo, porque para o espírito imortal alguns anos aqui materiais são reduzidíssimas oportunidades, mas daqui a pouquíssimo tempo, minha alma será pedida por Deus. E aí eu vou ter que dar cabo da administração das oportunidades que me foram ofertadas. Se eu perdi as oportunidades de evolução moral porque eu estava tão somente ligado à questão material, eu já teria me ausentado da vida material antes. Se a gente entender morte como ausência da vida, ao passo que eu coloco todos os meus pendores na vida material, eu já estou me ausentando da vida espiritual naquele momento ali. Entendem aí a nomenclatura do morto e a ausência de vida? Eu posso estar aqui, Vivinho da Silva, mas me ausentando da vida espiritual. Como o acervo léxico utilizado no dialeto que Jesus falava era algo muito reduzido, ele era obrigado a trabalhar com antônimos. Não existiam frequência, igual frequentemente, geralmente. Não eram palavras utilizadas no dialeto que Jesus falava. E é por isso que também no capítulo Estranha Moral tem aquela passagem assim, de quem não odiar seu pai e sua mãe. O que era utilizado era um antônimo para dizer assim, menos. Então, na questão do odiar o pai e a mãe, o que ele estava querendo dizer assim, aquele que não amar menos. Como ele não tinha esse amar menos, mais, menos, porque são palavras que denotam frequência, ele era obrigado a usar o antônimo. Igual, para eles, inimigo era tão somente aquele que não era amigo. Então, se eu não conheço a senhora e não lhe tenho apreço, não sou seu amigo, eu, por via de consequência, já tinha que usar a palavra inimigo. Ainda que eu não devotasse a ela um sentimento de ódio, de raiva, do que quer que seja. Então, não tinha como Jesus, por uma questão de pobreza de linguagem, falar assim, ó, aquele que se ausenta da vida espiritual é que tem que ter o cuidado de enterrar aí sim o morto na acepção de falecimento do corpo físico. Então, o que ele tinha que usar? Aquele que não está vivo para a vida espiritual está morto. Ele não tinha frequência. E isso Kardec expõe para a gente no início do capítulo Estranha Moral, deixando claro assim, olha, nós temos o dever de observar se a palavra dita à época tinha o mesmo sentido do que tem hoje, qual o contexto histórico que tinha aquela sociedade, qual o contexto bíblico em que se encontra aquela palavra, para aí sim a gente tentar começar a formar um juízo da mensagem. Então não dá para você pegar um texto do Evangelho e estudar ele de uma maneira apressada. Você tem que parar, refletir, com calma. É igual pegar o livro dos Espíritos e ler. Eu admiro quem fala assim para mim, não, eu li o livro dos Espíritos, peguei e li da questão 1 a 1019. Eu admiro. Eu só não sei se vale tanto a pena você ler o livro dos Espíritos ao invés de você estudar o livro dos Espíritos. Que estudar assim, separa, reflete, vai numa questão mais à frente, vai outra mais atrás. Que é para você conseguir ter um apanhado sistêmico da obra ao invés de você só ler o que está lá e não conseguir fazer as ligações mentais, intelectuais necessárias. Então, o item 7, que começa a se deixar os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, diz assim, disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai? Jesus lhe retrucou, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Tá.
tem algumas questões aqui que a gente já, de início, tem que, vamos assim dizer, discernir. A primeira delas parece um tanto quanto inocente o rapaz a qual Jesus estava ali conversando pedir para ir enterrar o pai e Jesus retrucá-lo negativamente, dizendo: deixa os mortos e cuidar de enterrar os seus mortos, enquanto a ti vai anunciar o reino de Deus. Por quê? Quando na parte final ele fala: quanto a ti vai anunciar o reino de Deus, não era qualquer um que Jesus convidava para anunciar o reino de Deus. Era enxergado ali naquele jovem algum potencial para trabalhar como um seguidor de Jesus. Isso a gente já pode de cara observar pelo que o texto nos trouxe. Mas parece um tanto quanto até mesmo incoerente Jesus, que é o príncipe da paz, a figura mais nobre de amor que a gente encontrou, que temos como guia e modelo, dizer assim: olha, você, apesar de ser filho dele, não pode cuidar do enterro do seu pai, não. Você vai descumprir aí uma piedade filial. É um tanto quanto estranho ser observado dessa forma. Mas aí a gente tem que tomar cuidado quando a gente vê a palavra que eu vá enterrar. Porque na origem dessa palavra enterrar, existe uma plurissignificância. Por que eu digo isso? O vai enterrar não é igual no nosso sentido aqui, de pegar o pai, colocar para botar no corpo, fazer os cuidados, botar lá a roupa necessária. É também isso. Esse vocábulo aqui do enterrar é também isso. Lembrando que os nossos irmãos judeus, eu acho interessante a gente contar isso. Os nossos irmãos judeus, eles passam, quando há o falecimento, porque eles acham assim, que quando há o falecimento do corpo físico, você tem que encomendar a alma para Deus. Então, eles passam por um processo que se chama tahara. Se eu tiver alguém que tem algum contato com o judaísmo, e às vezes eu não estou utilizando a nomenclatura correta, que o pronunciamento da palavra hebraica, mas vocês me perdoem pela pronúncia, tá? Mas se lê dessa forma como eu estou falando. Então, esse processo que se chama tahara, ele é um processo também de purificação. Como é que funciona quando vai fazer a preparação para um enterro judeu? Vamos pegar da época. O atual tem algumas diferenças, mas o da época, você tinha que pegar aquele corpo, tinha que banhar ele em água limpa, porque a água tinha um sentido de purificação também, por isso que havia batismo. Depois que você banha aquele corpo, você passa por um outro processo que eu agora talvez eu não vou conseguir me lembrar exatamente a pronúncia, mas é mais ou menos a palavra que é utilizada desse processo é tirim, a pronúncia correta que se teria, que é colocar roupas brancas, para que depois de colocar roupas brancas, haja a possibilidade de envolvê-lo em um lençol branco. É por isso que quando pegam lá o tido santo sudário, como se fosse, que é o nome que se dá dessa roupa, assim, desse lençol que envolve o corpo, muito tentaram fazer de estudo naquele sudário que é tido como santo, como se tivesse sido aquele que envolveu o corpo de Jesus. E aí pegam um pedaço daquele pano específico, que é o que eles supunham que tinham coberto o rosto de Jesus, para tentar reproduzir o rosto de Jesus. Eu não sei se vocês já viram isso, mas historicamente tentaram fazer já, reconstituir o rosto original de Jesus por intermédio do santo sudário diversas vezes. Mas era só um lençol que envolvia aquele corpo. Aí você envolve aquele corpo, aí sim, você coloca, na época, você colocava dentro daqueles, vamos assim dizer, daquelas covas que não eram abaixo da terra, eram, vamos assim dizer, algumas casas. Algumas eram coletivas, dependendo, qual o nome? Um mausoléu, exatamente. Obrigado, estava me fugindo a palavra. E aí eles colocavam lá, botavam uma pedra na porta para que não houvesse possibilidade de sair, de entrar maus espíritos também, e tudo certo. Esse era o enterro típico judeu. Só que eu continuo falando aqui de cuidados de enterro na nossa acepção. A gente, quando vai enterrar, não faz um procedimento também? Não
pega o corpo, prepara para colocar no caixão, não é isso? Então, esse sentido da palavra enterrar na origem etimológica também tinha a ver com o cumprimento da lei. Quando você fala de cumprimento da lei, o cuidado que ele desejava ter de enterrar o seu pai era, principalmente, para que ele não perdesse a condição de herdeiro. Esse era o cuidado que o menino queria ter. Quando você enxerga que o que ele queria não era um processo de enterro, era um processo de realizar os eventos fúnebres, você concorda comigo que hoje em dia fazer um atestado de óbito é um evento fúnebre? Você tem que ir lá para fazer um atestado de óbito, não é isso? Quando você tem lá atestado de óbito, você não vira herdeiro daquela pessoa que faleceu? Sendo filho, cônjuge, entre outros que são herdeiros. Então, você está realizando um evento fúnebre, mas você também está mostrando que tem uma legitimidade enquanto um herdeiro. E é por isso que Jesus fala, deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. O que o jovem desejava, porque pelos versículos anteriores a gente observa que era um jovem rapaz, o que ele desejava não era lá enterrar o pai, porque ele possuía um profundo amor pelo pai, e ele queria se despedir do pai, e o pensamento dele era tão somente no amor. Se fosse isso, Jesus, que é o príncipe da paz, iria fazer o quê? Não, vai lá, cuida do amor do seu pai e depois você realiza o que é necessário. A gente não tem no Evangelho nenhum contexto em que Jesus chega a fazer uma censura a um ato de amor. Não, de maneira nenhuma. Mas o que o jovem queria, na verdade, era herança. O pai dele provavelmente tinha bens, ele estava de olho assim, ó, eu estou aqui seguindo Jesus, mas eu tenho que garantir meu futuro lá. Então, primeiro eu vou garantir meu futuro, depois eu vou chegar a Jesus. Só que lembra quando eu falei que parece loucura? Um morto enterrar um morto? Se a gente for colocar o foco entre não morte, mas sim entre não buscar a vida espiritual e buscar tão somente a vida material, a loucura era do jovem que queria primeiro resolver a vida material ao invés de resolver a vida espiritual. Porque essa vida aqui material, daqui a pouquinho a gente dá tchau, sai do palco, outras pessoas vão substituir a gente aqui no campo material. E aí a gente vai ter que se defrontar com o que nós somos de verdade lá no plano espiritual. É uma loucura eu trocar toda a imortalidade por alguns anos aqui no corpo físico. E é por isso que a gente observa em alguns sofrimentos assim, nossa, mas eu estou aqui com dor, estou sofrendo, parece que esse tormento nunca vai passar. Se a gente soubesse o quanto esses sofrimentos que nós passamos aqui são necessários para que a gente passe o restante da imortalidade bem, a gente não iria trocar alguns momentos de conforto material aqui. Imagine aqueles, o que eu vou falar aqui é trama de novela, não acontece quase não, tá? Mas imagina uma pessoa que sequestra outra para pegar bens dela. Às vezes até mata para pegar bens dela. Gente, é uma verdadeira loucura. Na acepção de Jesus, essas pessoas já se ausentaram da vida espiritual. Em dado momento, lógico, a ausência completa da vida é impossível. Não há relatos de que matem espíritos, então nós somos imortais. Agora, uma ausência parcial da vida nós alcançamos. Quer ver um outro bom exemplo? No livro Libertação, do André Luiz, o Gregório, ele estava realizando todos aqueles atos. Ele comandava aquela cidade espiritual, era perverso, tinha uma grande capacidade, vamos assim dizer, para a construção do mal. Perfeito. Naquele período em que aquele espírito estava em queda moral, ele estava ausentado para a vida moral dele. Lembrando que a ausência de vida, mesmo que parcial, é como se fosse morte na nomenclatura de Jesus. Então ele estava parcialmente morto para aquele pedaço da vida. Mas você lembra quando teve lá o evento da mãe dele, conseguiram alcançar ele, todo aquele processo de redenção que ele passou? Rapidamente ele se habilitou a ser ajudado pelos trabalhadores do nosso lar para que ele retomasse o caminho? É bom a gente lembrar que o Gregório, ele era o Papa Gregório. Isso é uma questão controversa, mas assim,
Dá claramente para a gente compreender. O Papa Gregório, que enquanto aqui encarnado, era só a figura de maior relevo dentro do campo religioso da Terra, na época. Tinha um potencial enorme de fazer muito bem, mas ficou corrompido pelo poder. Quando desencarnou, continuou corrompido pelo poder. Qual lição que ele tirou? Eu não posso me ausentar da questão moral. E aí, quando a gente olha a figura desse pai que se encontra morto, lembrando também que há um processo de purificação todo que é feito no enterro judeu, a gente deve se perguntar no seguinte sentido: será mesmo que esse irmão que faleceu, que era o pai, ele estava recebendo ali do filho os cuidados para que a alma dele fizesse um desenlace mais tranquilo? Esse é o pensamento que nós devemos ter. Porque se o filho só está ali com a intenção de receber herança, ele pode fazer todos aqueles eventos que ele não irá ser capaz de dar subsídio para o espírito do pai fazer o desenlace do corpo físico com tranquilidade. Ele não iria passar um amor, uma paciência, um bom sentimento para aquele espírito que estava ali se desenlaçando do corpo físico. O que se constituiria ali, na verdade, seria mesmo essa questão de um morto cuidando de um outro morto, em que os dois não produziriam absolutamente nada no campo moral e inquisito evolutivo. É por isso que, se a gente não observar com cuidado, a gente vai perder a grandeza dessa lição. Eu vou entrar agora no que o texto de Kardec nos expõe, porque tem alguns enfoques que eu preciso trazer aqui, que são importantes, mas eu preciso introduzi-los também. Então vamos lá. O item 8, Kardec coloca assim para a gente: que podem significar estas palavras: deixai os mortos e cuidado de enterrar os seus mortos? As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura aquele que considera um dever de piedade filial sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. E aí o enfoque que a gente precisa trazer agora é o seguinte: existe dentro dos 10 mandamentos aquele mandamento que se chama honrar pai e mãe. E esse mandamento honrar pai e mãe, ele possui alguns desdobramentos nas outras leis naturais, que esse sentimento de honrar o pai e mãe, principalmente assistindo na velhice, no final da vida, é o que a gente chama de piedade filial, que Kardec acabou ressaltando ali. E a gente não pode deixar, nessa passagem específica, de notar que a piedade filial é um dever que deve ser cumprido. Nós não podemos fugir disso. Porque se assim fosse, se nós fôssemos interpretar ao pé da letra, ou criar algum tipo de fundamentalismo, o que nós iríamos ter como um costume dentro de alguma prática religiosa seria: pai e mãe faleceu, você joga ele para o lado lá, não queira saber, não faz nada, porque Jesus falou que é para deixar os mortos e cuidar dos seus mortos, a gente tem que ir anunciar o reino de Deus. Vamos com calma, que as coisas também não são assim. A piedade filial, ela se traduz em um verdadeiro dever. E aí eu até faço aqui para a gente uma menção. Palavras de Kardec com relação à piedade filial. Diz assim: o mandamento honrar o vosso pai e vossa mãe é um corolário da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles de modo ainda mais rigoroso tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. E aí, de onde vem esse dever da piedade filial? Tá bom, a gente observa aqui as palavras de Kardec explicando para a gente que, decorrendo
do dever de honrar pai e mãe, há a necessidade de ter uma piedade filial, que seria, em suma, cumprir na melhor acepção possível tudo que a caridade oferta para aqueles que estão mais próximos de você. Afinal de contas, eu estou aqui hoje, como eu digo todas as vezes que adentro nas casas, eu ganhei novos amigos quando passei a aqui estudar junto com vocês. Sinto-me muito feliz. Mas o dever que eu tenho de amar ao próximo, apesar de eu estar próximo aqui agora de vocês, mais próximo ainda de mim do que vocês nesse momento, são aqueles meus familiares, aqueles meus amigos, que me cercam no meu cotidiano. Eu vejo muitas vezes isso ocorrer no movimento espírita. Eu tenho que entregar a bolsa, eu tenho que entregar a quentinha, eu tenho que isso, tenho que aquilo. E só olhando para o exterior. Aí quando entra na sua casa, você botou o pezinho dentro de casa, parece que todo o sentido da palavra caridade fica do lado de fora. E você geralmente se traduz num déspota, numa pessoa autoritária, mandona. Quantas vezes a gente não observa esse tipo de situação no nosso cotidiano? Então, quando a gente ouve a palavra amar o próximo, é quem é próximo mesmo. Principalmente no campo familiar. Principalmente. Que estão mais próximos da gente. E aí tem um outro raciocínio que a gente tem que compreender também na piedade filial. Quando a gente estuda a lei de solidariedade, a lei de sociedade e a lei do trabalho, nós observamos quase que como um eco, em uníssono, que aquele que é mais forte deve ajudar aquele que é mais fraco. E aí, isso, por exemplo, na lei de progresso, eu até trouxe só essa questão, mas eu vou fazer menção a uma outra, que o Kardec pergunta: a força para progredir aure o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Aí os nossos irmãos espirituais respondem que o homem se desenvolve por si mesmo. Só que tem aqui na parte final que ele fala assim, dá-se então que os mais adiantados auxiliem o progresso dos outros por meio do contato social. Quando a gente vê na lei do trabalho, os espíritos respondem àqueles, quando a família não pode cumprir o dever de piedade filial, porque existem alguns de nossos idosos que perderam suas famílias ou eram solitários. Então, quando a família não pode cumprir o dever da piedade filial, aquele que tem forças físicas deve trabalhar para sustentar aquele que se encontra com menos forças físicas, por já estar com uma idade avançada. O que se importa dizer, gente, é que se nós observarmos aqueles que estão numa situação de vulnerabilidade maior do que outros, porque se vulnerável todos nós somos, aquele que tem a menor vulnerabilidade tem que cuidar de assistir aquele que tem a maior vulnerabilidade. Seja em qualquer campo da vida. Também esses que eu falei. Quando eu digo da questão de entregar a bolsa, de entregar quentinha, eu não estou fazendo uma censura a esses trabalhos que são fundamentais. O que eu estou tentando expor é que caridade não é ato material. Caridade é sentimento. Assim como a piedade filial, sentimento. Não adianta eu realizar o que é de próximo de um arquétipo, de um exemplo de caridade do lado de fora e esquecer aqueles que estão mais próximos de mim. Fazendo isso, eu também estou me ausentando da vida espiritual. Eu também estou deixando de lado a vida espiritual o avançar moralmente. Porque eu só estou preocupado em ser reconhecido no meu meio social material. Ora, como posso eu querer, quando chegar lá no plano espiritual, ter uma condição de maior conforto? Eu não quis nem dizer de felicidade não, que a gente ainda está um pouquinho distante. Peço desculpa. Mas um maior conforto. Tem uma mensagem do nosso irmão Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele fala para a gente assim, dessa questão da gente ganhar tapinha nas costas e tal. Ele fala que quando a gente desencarnar, chegarão para nós e irão falar assim, para nós aqueles que infelizmente ainda estão iludidos com a questão material aqui.
vai dizer assim: ide e recomeçai o trabalho. Já recebeste teu salário na terra. Aquele que não tem o cuidado da piedade filial, que a piedade filial não é só eu realizar o que há de material na ajuda do meu pai e da minha mãe, na velhice dele ou numa situação de doença. Não, eu tenho que concorrer junto ao meu ato material o sentimento de amor profundo. Senão eu não estou cumprindo caridade. Lembrando que o nosso irmão Kardec falou, olha, caridade ali é na melhor acepção possível. No melhor entender possível da caridade, você vai cumprir por intermédio da piedade filial. Eu tenho que ter junto ali a concorrência do meu sentimento. Caridade e amor são sinônimos, possuem a mesma raiz etimológica de palavra. Você não consegue desconectar o que é amor do que é caridade. Se a gente fosse conceituar a caridade, mal comparando, a caridade é, vamos assim dizer, uma exteriorização benéfica do amor. Sem sentimento do amor, sem você colocar esse amor em movimento, você não produz a caridade. Então, Jesus, se ele fosse dizer tão somente que aquele jovem não deveria cumprir o ato de enterrar o pai, Jesus estaria na raiz sendo contra a caridade. E aí, gente, não dá para conceber o espírito que Jesus é contrário à caridade. Seria uma contradição daquelas mais gritantes que nós chegaríamos a propor se nós pensássemos no sentido, no elemento tão material dessa forma. E é por isso que a gente deve, então, observar que aqueles atos, principalmente o dos eventos aos quais nós devemos fazer para cumprir um sepultamento digno, por mais difíceis que eles possam parecer, como eu sei que é uma dificuldade muito grande, apesar dos meus pais se encontrarem ainda vivos, tem aqueles entes queridos que acabam se adiantando ao regresso à pátria espiritual, e a gente observa o quanto é difícil a gente ir num funeral, observar o corpo, a gente ainda muito ligado ao materialismo, o quanto é difícil para um filho passar por todo esse processo que é traumático sim no plano material. Mas o que nós devemos pensar ali é que nós não estamos cumprindo atos materiais. Nós estamos demonstrando para aquele espírito assim, olha, até o último momento eu quero lhe mostrar o meu afeto, lhe impregnar com esse bom sentimento. Do contrário, não valeria a pena a gente criar um vínculo social. Porque o vínculo social material, ele não satisfaz a gente. Ele geraria na gente tão somente um impulso de recompensa. E a recompensa aqui material são alguns segundos, eu não sei vocês, mas às vezes eu trabalho meses a fio para adquirir um bem material que eu gostaria. Aí depois que, com muito suor, eu consigo adquirir aquele bem material, passa um período de tempo muito curto, muito menor do que eu trabalhei para conseguir ganhá-lo, eu perco a satisfação. Perco. É assim com casa, com carro, com qualquer coisa. A gente perde a satisfação, porque não é o elemento material que nos satisfaz. Do mesmo modo que não era o material, o ato material, que iria satisfazer aquele jovem naquele momento. Então Jesus rapidamente retruca ele e diz, vai anunciar o reino de Deus. Por quê? Porque aí ele, trabalhando no bem, ele teria sim condições de mandar bons sentimentos, boas vibrações, bons pensamentos para aquele pai que estava em processo recente de desenlace do corpo físico e concorreria para o próprio progresso dele. O que valeria a pena ele colocar no material o foco de sua vida? Sequer a piedade filial ele estaria ali cumprindo. Sequer. Então, o Kardec, ao prosseguir no texto, ele diz assim, a vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte,
se comparado ao esplendor e atividade da outra. Kardec aqui tem um outro sentido também implícito ali. Quando a gente encarna, a gente passa por uma espécie de morte, de ausência da nossa vida de verdade, que é a vida espiritual. Aqui encarnado, nós não estamos vivendo a vida espiritual no seu cerne. Nós estamos aqui vivendo a vida material, que é sim, também espiritual, mas naquilo que é de mais essencial da vida espiritual, nós não conseguimos vivenciar aqui. Então há uma espécie de morte já nesse estágio em que nós nos encontramos. E é por isso que é tão difícil a gente romper com os laços da matéria. É tão difícil a gente sair dessas, vamos assim dizer, questões tão mesquinhas que nós passamos. Como, você passou na minha frente, você me fechou com o carro, e aí um xinga o outro, um briga com o outro, sai situações dolorosas. Porque a gente não consegue romper ainda com esse entendimento da vida material. A nossa vida de verdade, Kardec coloca aqui com todas as letras, não tem como ter dúvidas. Nossa vida de verdade é a vida espiritual. Nossa vida aqui material é uma vida passageira. E ela é tão curta que sequer vale a pena a gente trocar a vida material pela vida espiritual. Sequer. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito. Verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente feliz em libertar-se. Aqui tem um outro ponto importante também. A gente tem que parar de enxergar esse evento assim de cuidar da morte como se fosse algo doloroso. Na verdade, isso é um sentimento um tanto quanto egoísta. Eu sei que é comum a gente sentir saudade, e isso é até saudável para mostrar para aquele espírito que fez o desenlace do corpo físico o quanto nós o amamos. Mas o desespero desse evento é um tanto quanto um egoísmo. Porque como você pode querer manter ali ao seu lado, numa prisão que é o corpo físico por espírito, alguém que você ama tanto? Se para você ficaria feliz em se libertar, por que não ficar feliz com a libertação do outro? Lembrando que, gente, daqui a pouquíssimo período de tempo, todos nós nos encontraremos lá reunidos no plano espiritual, vivenciando a nossa vida de verdade. Então, aqueles entes queridos que se foram, a gente não precisa comprar o melhor caixão, ter a melhor lápide, não. O que nós precisamos é confortá-lo com o nosso sentimento do amor e confiar que, e muito em breve, a gente estará reunido com ele novamente. Estaremos reunidos ali. E eu digo mais, para a imortalidade, que é todo o tempo que nós temos pela frente, sequer esse período que nós passamos aqui no mundo de expiações e provas, vai ser algo muito grande. Eu espero muito em breve que todos nós que nos encontramos aqui estejamos reunidos lá no mundo divino, onde só existe a felicidade. E a gente possa olhar para esse momento que nós estamos vivenciando aqui agora e pensar assim, nossa, lembra quando a gente passou por aquele dia lá, aqueles minutos que nós convivemos? Nossa, era difícil lá, né? Mas agora a gente está aqui feliz. Graças a Deus a gente conseguiu. Eu espero que muito em breve isso aconteça com todos nós. Tamanha a confiança que a gente tem que ter de que não adianta esses processos aqui materiais se a gente não construir uma vida moral. Se não tiver o sentimento, se não tiver o raciocínio com relação à vida moral. Não adianta. Do contrário a isso, nós iremos continuar repetindo existências corporais em planetas como o planeta Terra e outros de expiações e provas. Até quando? Até quando for necessário. É isso que nós iremos repetir. E aí eu lembro até de Einstein, que diz, é loucura a gente repetir os mesmos processos e querer um resultado diferente. Não dá para eu repetir a mesma coisa que eu fiz em encarnações anteriores e esperar que eu vou ter um resultado diferente agora. Jesus diz, conhece a árvore pelos frutos. Se eu só estou produzindo fruto mau, eu não posso esperar que, se eu não mudar nada, eu vou começar a produzir bons frutos.
alguma atitude tem que ser tomada para que eu possa, de fato, me modificar. Senão eu vou continuar me ausentando da vida. E aí prossegue o texto. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança. O espírito ausente quem o infunde. Ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso o que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. E aí é o que, chegando nessa parte final, até porque o nosso tempo já está um pouquinho esgarçado, mas chegando nessa parte final, era a reflexão que eu gostaria que a gente se debruçasse agora. Quantas oportunidades nós perdemos na nossa vida até hoje pensando assim: eu preciso trabalhar para ter dinheiro, para sustentar o meu corpo físico e de alguns outros que eu tenho do meu lado, para acumular bens, para que eu tenha conforto material. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de observar que isso não é o que Jesus espera de nós? Quantas oportunidades nós perdemos de construir uma real felicidade por nos obrigar a situações até por vezes vexatórias? Eu digo por vezes porque eu até acredito que dentre nós, vocês, claro, muito mais perfeitos do que eu, nós não tenhamos o ensejo de fazer o mal ao outro para obter benefícios materiais. Mas muitos dos nossos irmãos ainda possuem esse tipo de olhar. Se eu puder, eu vou jogar ele aqui para o lado, vou passar por cima dele, porque o mais importante é que eu obtenha o conforto material. Estou repetindo essa palavra conforto material porque é o que a gente busca incessantemente. Vocês concordam comigo que mudar um hábito, uma pessoa egoísta, que tem o hábito de ser egoísta, mudar o ato de egoísmo não é algo muito difícil? Sair da zona de conforto não é muito difícil? Mais uma vez eu falei o quê? Conforto material. Para a gente o processo de reforma íntima só é difícil porque nós desejamos o conforto material. E o que a vida faz com a gente o tempo inteiro? Mostra que a alma é impermanência. Então hoje eu estou morando aqui, amanhã a vida dá um 360 e me joga para morar em outro lugar. Hoje eu estou trabalhando aqui, a vida dá um 360 e me joga para outro lugar. O tempo inteiro a vida nos mostra o quê? Uma impermanência. Hoje eu estou aqui, criei uma relação muito boa com essa pessoa. Amanhã, um segundo depois de que eu tenho uma relação muito boa com ela, pode haver um ruído na minha comunicação com aquela pessoa e a gente passar a se detestar por algum período de tempo. E aí quando eu digo boa relação, não é uma relação de amor, porque aquele que ama, amor é virtude, né? Então virtude você concretiza e ponto final. Então quando você ama uma pessoa, você ama, ponto. Você ama até os defeitos, até o que você não gosta nas outras pessoas e aquela pessoa faz, você ama. Que amar é isso, amor, pronto. O amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Você amou, amor. Agora, ter uma boa relação é menos do que você amar uma pessoa. E um segundo depois você pode passar a detestar aquela pessoa. A vida é assim, ela gira o tempo inteiro. E aí eu repito, essa reflexão é a mais importante que a gente faça nesse estudo de hoje. Será mesmo que vale a pena eu perder as suas oportunidades de avançar na vida espiritual em detrimento do conforto material? Não era melhor que eu? E aí, quando a gente vê as palavras de Jesus assim, vai anunciar o reino de Deus. Eu sei porque eu durante um tempo da minha vida, pensava dessa forma que eu vou falar agora. A gente pensa que a gente tem que ir na rua fazer proselitismo, que a gente tem que falar para todo mundo assim, ó, Jesus é legal. Vamos lá. Aí cita um monte de versículo da Bíblia,
porque agora você vai ser convertido. Olha, primeiro que a doutrina espírita censura, de fato, o proselitismo. Mas olha, não é tão simples assim. Não é tão simples assim. O que nós devemos, então, pensar é, para que eu anuncie o reino de Deus, eu não preciso chegar com palavras, gritar, fazer proselitismo. Daqui aonde eu me encontro, buscando os meus processos de reforma íntima, eu já estou anunciando o reino de Deus. Sabe como? Exemplificando. Jesus escreveu alguma palavra? Não. Jesus chegava e falava assim, faz isso que eu estou te mandando? Não. Ele ia lá e exemplificava. Há uma passagem que poucas pessoas se recordam, mas Jesus em dado momento foi lá, pegou o cestinho de água, se ajoelhou ao pé dos discípulos, foi lavando o pé de cada um. Imagina, a gente lê o livro A Gênesis e percebe o quanto que Jesus tinha um poder assim, criador, outorgado pelo Pai, claro, mas assim, ó, de estalar e aquilo se formar. Imagina um espírito governador do orbe se colocar numa posição humilde a ponto de lavar o pé dos discípulos, seres imperfeitos, em uma posição muito menor do que ele hierarquicamente na escala moral. Ele não podia chegar para os discípulos e falar assim, ó, você tem que cuidar do próximo integralmente, você tem que se rebaixar para que o outro se eleve, porque se rebaixando você também será elevado. Ele não podia chegar tão somente e falar isso, porque senão seria a mesma coisa que a gente faz aqui nas palestras. Digo isso sem nenhum pesar. Não pensem que os palestrantes, incluindo a mim, que nós somos perfeitos. Não, eu estou passando para vocês diversas coisas que são só minhas palavras. A maioria delas eu não consigo colocar em prática plenamente. Eu sinto muito por isso, gostaria de colocar, porque certamente eu já estaria em um outro patamar. Mas não consigo colocar. E é por isso que nem sempre nós conseguimos, em estudos, palestras, fazer com que fique tão gravado na mente dos outros aquela mensagem. Porque nos falta substância moral, autoridade moral para conseguir passar. Com Jesus era diferente. Ele não precisava falar. Como ele tinha autoridade moral porque ele realmente fazia, ele ia lá e exemplificava. E aí ele ganhava autoridade moral por quê? Porque ele ia lá e fazia. E quantas vezes na vida a gente não perde a oportunidade de anunciar o reino de Deus, pensando primeiro na vida espiritual, ao invés de pensar na vida material, e mostrar pelo exemplo? A relação de trabalho está cheia dessas oportunidades. Eu vou lá ter uma disputa com outro. Aí chega um determinado ponto que eu sei algo que pode prejudicar o outro e me beneficiar, e o outro sabe algo que pode me prejudicar e beneficiar a ele. Aí naquela concorrência, o que a vida material dá pra gente? Querendo conforto. Quem usar mais rápido o que vai passar o outro para trás, vai lá e faz. Não é isso? Mas e se você for fazer assim? Não. Chega na pessoa e fala, olha, eu vi que você teve esse erro no trabalho, mas eu não vou falar nada para ninguém, não. Eu acho que você deveria fazer de outra forma esse processo aqui, que você não iria errar mais. Você, além de expor que você não estava criticando, você buscou uma forma de auxiliar. Aquele irmão, ele com certeza vai querer o conforto material e vai querer te prejudicar. Você não tem a dúvida disso. Mas você pode ter certeza que você gravou na mente daquele indivíduo também assim, caraca, ele podia me prejudicar, ele não me prejudicou. Aquilo ali vai ficar gravado, ele vai ficar refletindo sobre aquilo ali durante muito tempo. Até que vai chegar uma hora, porque a verdade é uma, não existem duas verdades, até que vai chegar uma hora que ele se defrontando com a verdade e vai fazer assim, agora eu entendi. Era necessário que eu fosse indulgente para eu evoluir. E ele me mostrou que era indulgência naquele momento. Ele, ao invés de ver o meu erro como um erro, ele buscou uma forma de me auxiliar. Ele foi caridoso, ele foi paciente, e assim vai. Existem diversas oportunidades na nossa vida em que nós podemos exemplificar o processo de busca que nós temos pelas virtudes. Porque senão, nós continuaremos sendo mortos, ou seja, ausentes
a vida espiritual, mesmo que parcialmente, querendo enterrar mortos. Ou então, vamos usar da mesma analogia, mas com palavras diferentes. Aquela passagem que Jesus diz assim: cego guiando cego, ambos caem no fosso. Iremos juntos. Porque a nossa cegueira espiritual estaria totalmente sedimentada pela nossa falta de ação. Não. Vamos aproveitar essas oportunidades que nós temos de pensar primeiro na vida espiritual. Eu estou sim aqui encarnado com um objetivo, mas esse objetivo não é acumular nada de conforto material. O objetivo é eu conseguir evoluir moralmente, porque é isso que vai me fazer evoluir espiritualmente. Então, aproveitem essas oportunidades que nós possuímos. Olha com cuidado, com carinho para toda a situação da vida de vocês. Todo segundo é campo de trabalho valioso para que a gente possa, pelo exemplo, contagiar o próximo, ao mesmo tempo em que esse esforço vai fazer com que a gente melhore. E aí tem aquela frase, agora eu não vou me lembrar bem se é o Emmanuel André Luiz, que diz: o bem que você faz hoje advogará para você no futuro. Aquilo que hoje você está plantando, amanhã você vai colher. Se você, infelizmente, não plantar bem, você vai colher um fruto amargo, um fruto mau. Eu acho que nenhum de nós queremos ser os mortos que vão enterrar os outros mortos, não é verdade? Então que a gente possa nos encher assim de motivação para a gente viver plenamente essa vida, que ainda no plano material é também a oportunidade de avançar na vida espiritual. Aí sim, nós estaremos vivendo a vida eterna aqui no plano material. Como nós desejamos um dia alçar o planeta a outros patamares, como de regeneração, um mundo feliz, como seremos no futuro. Então, gente, como chegou o horário, eu agradeço vocês a oportunidade. Eu acho que esse é o último encontro que eu tenho esse ano na casa com vocês. Estamos quase em dezembro, ainda não chegamos. Sei que parece cedo, mas eu já deixo para vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Que o ano que vem nós tenhamos a oportunidade de nos encontrar novamente. Muito obrigado, gente. Uma boa noite. Boa noite, pessoal. Que bom estarmos aqui em mais um momento de reflexão sobre a vida. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E nós temos essa oportunidade aqui de recebermos gotas maravilhosas de esclarecimento que pouco a pouco bate na nossa alma e nos ajuda a refletir e mudar. E essa mudança só traz bem-estar para nós, só traz paz e serenidade. Então agradecemos esse plano espiritual lindíssimo que trabalha sempre ao nosso lado para que essa encarnação dê certo, para que tudo se abra para o bem. E precisamos focar nisso, né? O que nós estamos fazendo da vida, o que estamos plantando, quais são os nossos objetivos, porque vamos colher, né? Então que Deus nos ajude nessa reforma íntima tão importante que viemos testar aqui, né? Tudo isso nós estudamos antes de reencarnar. Parece que nós estamos só relembrando, mas precisamos testar aqui como é que vai ser a nossa postura, a nossa palavra, o nosso pensamento. E vamos devagar, né? Às vezes errando, às vezes, na maioria das vezes, espero acertando, né? E nós estamos caminhando com Jesus. Então, nesse momento, nós queremos aproveitar toda essa energia lindíssima que o nosso Pai enviou a esta casa em resposta aos nossos pedidos. Essa casa que tem 97 anos de trabalho no bem. Quer dizer, por isso tanta coisa bonita acontece nessa casa que nós ficamos assim admirados. Mas é a construção, né? É o retorno de todo um trabalho, de uma equipe linda que passou pela casa e outros que estão chegando, e nós estamos nos aproximando cada vez mais de Deus.
Então é o momento, agora, depois dessa reflexão, depois desse estudo, é o momento das nossas preces, né? Pensar em Deus com carinho. E a primeira prece que fazemos é para os nossos entes queridos que partiram para o plano espiritual. E que, graças a Deus, nós temos plena consciência que eles estão vivos em alguma dimensão. E aonde eles estiverem, eles podem receber o nosso abraço, o nosso carinho, as flores mentais que estamos mandando, né? E o pensamento tem uma força poderosa de interferir no fluido cósmico universal e levar, assim, uma flor, um carinho, um abraço a esses irmãos tão queridos. Com muito carinho, a Dinorá Magalhães, né, a sua irmã Ilka aqui pedindo por ela, que ela seja sempre abençoada, que ela esteja bem no plano espiritual. E também outro familiar, do Richarlison Magalhães, 7 dias que desencarnou. Ele desencarnou de uma forma muito delicada, a pior forma possível de desencarnar. E eu peço a essa espiritualidade que localize o nosso irmão Richarlison Magalhães, 7 dias que desencarnou, e ajude ele a superar esse momento difícil desse desencarne tão delicado. Que ele seja abraçado pela espiritualidade superior, que ele se sinta envolvido pela falange de Maria, que cuida sempre desses irmãos. Que Nossa Senhora possa chegar junto ao nosso irmão Richarlison, através dos seus mensageiros, e resgatá-los, ajudá-lo a superar esse momento tão delicado. E ampare, Senhor, a família que ficou na terra. E também o irmão aqui do bairro, né, o nosso irmão Antônio Sérgio Vieira Coutinho, o nosso irmão conhecido como Tuninho, que ele seja também recebido com muito amparo no plano espiritual, com muita luz, que ele tenha consciência do seu estado e possa dessa forma caminhar, né, e ser feliz no plano espiritual. E todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão na nossa mente, no nosso coração, tenham certeza que nós temos uma equipe especializada nisso, de localizar, de levar carinho, de tratar esses irmãos aqui. Então todos eles recebam esse consolo, esse apoio. Tantos irmãos desencarnados aqui presentes que são trazidos para serem tratados aqui, tantos irmãos que nós não conhecemos e que precisam do nosso carinho através da prece. Pedimos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Essa prece ensinada por Jesus tem um poder imenso, tem uma ressonância no plano espiritual, no fluido cósmico universal imenso, e ela vai direcionar a nossa emoção, a nossa saudade, o nosso carinho para esses irmãos, para que eles sejam abençoados, que eles sejam felizes e continue seu trabalho agora, longe da matéria, no plano espiritual. Graças a Deus. E a nossa casa é um distribuidor de energia, né? Nós acumulamos energias superiores aqui para um trabalho de distribuição, de ajuda ao nosso próximo, né? Nós que moramos no bairro, um pouco mais distante, estamos ligados a essa casa, a equipe que protege, né, o nosso bairro, os nossos lares. E é hora da irradiação. É um momento
sublime, puro, energias que partem daqui, partem renovadas, ampliadas pela energia de Jesus, de Maria, de Deus, e chega nos nossos lares. E espera encontrar nos nossos lares a ressonância, o encaixe, o apoio para que nossa casa seja iluminada, seja harmonizada, que os miasmas, que muitas vezes é um subproduto do nosso pensamento negativo, possa ser limpo nesse momento pela presença energética do amor, que parte daqui, que parte de Jesus, que parte de Maria, de tantos amigos espirituais que nós temos. Possamos cuidar do nosso lar como um templo. Aquele cuidado, que nós temos que ter na casa, no que se fala, no que se pensa, no que se assiste, no que se escuta, tudo isso interfere na energia do nosso lar. E o nosso lar é um templo de amor, de respeito, de carinho. Então, que Deus possa, nesse momento, abençoar as nossas casas, os nossos lares, o nosso ambiente de trabalho, os endereços que nós colocamos na caixinha de radiação. Tenho certeza que é um trabalho lindo, maravilhoso, que a espiritualidade faz em silêncio, sem nós percebermos, mas sentimos em nosso coração. Jesus está à frente, preparando o melhor para nós. Então, que essa energia boa se espalhe no nosso bairro, no nosso Rio de Janeiro, no nosso Brasil, na nossa terra escola querida. A energia vai embora, para o universo. Graças a Deus. E também nós sempre pedimos, apoio, porque na verdade todos nós que estamos reencarnados aqui na Terra temos as nossas dores na alma, as nossas doenças da alma, as nossas lutas, as nossas dificuldades, que não podemos renegar, Nós temos que encarar de frente, com serenidade, aceitando e trabalhando isso dentro de nós. E desta forma, vamos curando, vamos aliviando essas dores que às vezes nós trazemos de tantas encarnações passadas. E nesse momento, nós pensamos com muito carinho em Jesus, com muito carinho em Maria, com muito carinho a Deus. A Bezerra de Menezes, esse espírito incansável, sempre atendendo todos os lugares. Bezerra de Menezes já foi visto na nossa casa várias vezes. Como é que consegue, estar presente em tantos lugares, com tanto carinho, com tanto amor? Então nós pedimos, Deus quer ver essa nossa ação também de pedir, de sinalizar, olha, eu estou com essa dor, eu estou com essa dificuldade, me ajude, Pai. E Ele sempre responde, nos dando carinho, consolo, atenção. Então queremos pedir por todos os nomes que nós colocamos na caixinha de visita médica. Esses irmãos serão visitados, com certeza, ajudados, Eu peço especialmente pela nossa irmã Ângela, que está, se eu não me engano, no CTI do Hospital Evangélico. Ela fez uma operação hoje de vesícula e está com um problema também no descontrole da diabetes. Então, que Deus já ajude a nossa irmã. Todos os endereços, as águas do ambiente e todos nós que aqui estamos sentados, possamos nesse momento receber o carinho dos nossos amigos espirituais. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar.
Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Graças a Deus. A todos os irmãos que estão pela rua, nos hospitais, asilos, orfanatos, recebo esse carinho também nesse momento. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos para o último momento, o momento do passe. É tanto carinho que a gente recebe do plano espiritual, né? Então vamos receber essa energia bonita sobre nós. Nosso passe ainda continua coletivo. Vocês já estão, cientes que esse passe tem um alcance profundo, como se fosse o passe individual, porque na verdade estaremos recebendo o passe individualmente de acordo com as nossas necessidades, né? Então que Deus nos ajude. Eu quero pedir um carinho muito grande pelo nosso irmão Mateus, que está aqui, né? Que durante todo esse ano, com muita garra, com muita força, veio nos trazer a sua palavra. Então, que ele receba do plano espiritual uma bênção muito grande, né? Então, vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade, o caminho, porto seguro das aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo do teu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo do teu amor, ó bondoso Senhor. Que essa energia superior penetrando pelo centro coronário, aqui no alto da cabeça, e sendo derramado, espalhado sobre todos os nossos centros de força, limpando eles, para que eles possam rodar e distribuir energia para as nossas células, para o nosso corpo de uma forma muito bonita. Graças a Deus. Então, meus amigos, estamos chegando ao final do nosso trabalho de hoje. Muito agradecer essa espiritualidade linda, aos mentores, a Jesus, a Maria, a Deus. Muito agradecer ao nosso irmão Mateus, que desde a primeira vez que ele veio à nossa casa, veio com tanta boa vontade, um momento difícil ainda de pandemia, e ele está aqui com a gente até hoje. Então, o nosso agradecimento, que ele leve o nosso carinho, a energia maravilhosa dessa casa, na caminhada dele, para que ele seja cada vez mais feliz. Um Feliz Natal para ele, para os seus familiares, e tudo de bom, e contamos com ele, se Deus quiser, ano que vem. E a vocês eu gostaria de fazer um pedido que todo ano a gente faz, no final do ano. Nós atendemos 9 famílias com cesta básica. E todo final do ano a gente gosta de dar como é que é?
um agrado, né? Uma coisa gostosinha, né? Para ajudar essas famílias. E aí a gente entra, né, nesse processo. São 9 famílias, então tem gente que dá gelatina, creme de leite, leite condensado, azeite, panetone, né? Que isso não tem na cesta. Logicamente que às vezes 9 produtos ia ser difícil, mas aí a pessoa que vai recolher, ela vai fazer a composição, né? E distribuir, se a gente não conseguir 9 produtos do mesmo gênero, ok? Então, conto com vocês. Nós vamos fechar a última sessão, que me ajuda, dia 19, né? Isso estava na minha cabeça, dia 19, né? Então, até o dia 19, a gente vai aceitar essas doações, ok? Então, eu conto com vocês. E lembrar a todos que os nossos estudos continuam, a nossa sessão de quinta-feira às 3 horas, a sessão de sábado a partir de 5 horas, 4h30 o pessoal já está aqui, sábado atendendo as crianças, a mocidade, e fora os nossos estudos online. Quem quiser participar, é só conversar com o nosso irmão Ricardo, que é o presidente da casa, que ele vai orientar vocês, ou qualquer um de nós, tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de todos, um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser.